Entender as origens da honestidade é fundamental para esclarecer a má conduta corporativa. Minha convidada de hoje é Rajna Gibson, professora do Instituto de Pesquisa Financeira de Genebra, que é parte da Universidade de Genebra. Ela conduziu um experimento para estudar a interação entre as normas sociais e a preferência pela verdade. Professora Gibson, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Professora, quais foram os objetivos de sua pesquisa e que metodologia você usou? O objetivo mais amplo da nossa pesquisa é tentar entender com o que as pessoas realmente se importam. O Homo econômicos, que só se importa com seu lucro pessoal, ou se são também pessoas com sentido moral, que também valorizam a honestidade. Nesse experimento em particular, nós analisamos como a preferência pela honestidade interage com as normas sociais. O que são as normas sociais? Eles as descrevem como uma série de comportamentos que são aceitos ou não pela sociedade. Há normas sobre como comer, sobre como dirigir, sobre como reciclar o lixo e também há regras corporativas. O que queremos descobrir é como as normas sociais conduzem as pessoas com grande sentido moral a agir de maneira honesta, ou se elas resistem às normas, porque talvez elas possam divergir da sua maneira de controlar as coisas. Essa é a chave do experimento. E como podemos fazer isso? Trabalhamos com 261 estudantes da Universidade de Zurique, homens e mulheres. Os colocamos em um laboratório e em uma situação em que eles são os CEOs. O CEO vai anunciar os rendimentos por ação da empresa. Ele pode escolher entre anunciar os verdadeiros rendimentos por ação, que são baixos, ou manipular os rendimentos por ação, fazer a chamada gestão de rendimentos. Se ele gerir os rendimentos, o rendimento por ação sobe, o preço das ações sobe, seus títulos pessoais sobem. É basicamente isso que acontece. Nós avaliamos o custo de falar a verdade, que significa anunciar os verdadeiros rendimentos por ação, e também colocamos o CEO na frente de diferentes tipos de pessoas. Nós dividimos os estudantes em 3 grupos. Um dos grupos não respeita as normas sociais, outro grupo tem má conduta social e pensam que se todos gerem os rendimentos, você também deve fazer o mesmo. E o outro grupo tem boa conduta social e pensam que as pessoas, os acionistas, não gostam desse comportamento de gerir os rendimentos. Você não deve agir dessa maneira. Aí nós medimos as preferências das pessoas pela honestidade. Nós usamos questionários para isso, se eles têm conduta moral ou imoral. E, por fim, um ponto importante é que nós pagamos os estudantes e pagamos menos se eles escolherem a opção de falar a verdade. Quais foram as principais descobertas? A principal descoberta foi que, se você acredita na teoria econômica padrão, todos devem mentir e todos devem anunciar os rendimentos por ações falsos, que são mais altos, 35 centavos por ação, e maximizar seu bônus variável. Ainda assim, não é isso que encontramos. Nós descobrimos que em 33% dos casos, as pessoas falam a verdade. Você pode ver nesse gráfico. A linha rosa representa as pessoas com forte preferência pela honestidade. Você vê que mesmo quando o custo de falar a verdade fica bem alto, ainda assim, cerca de 60% dessas pessoas continuam a falar a verdade. A linha pontilhada na parte inferior é a linha que representa as pessoas mais oportunistas. Elas reagem fortemente a incentivos financeiros e, quando começam a se prejudicar muito, começam a trapacear. Qual é a mensagem disso? Pessoas fortemente motivadas pela honestidade têm maior resistência a incentivos financeiros. Em seguida, nós analisamos as normas sociais e o que descobrimos é que, primeiramente, a maioria tende a agir como as pessoas baratas, o que significa que, se há uma boa norma, a percentagem dos que contam a verdade aumenta. O número de pessoas que conta a verdade aumenta. O número aumenta de 33% para 47%. Se há uma norma ruim, a percentagem de pessoas que contam a verdade vai cair para 20%. Mas, novamente, o interessante é que as pessoas que têm forte preferência pela honestidade, elas resistem às boas normas e também às normas ruins. A mensagem principal é que as pessoas com forte preferência pela verdade, elas são resistentes a negociações, elas resistem aos incentivos.
e resistem às pressões externas causadas pelas normas sociais. Nós também tentamos explicar o porquê delas agirem assim e nós achamos que é por causa da aversão ao controle. Essas pessoas não gostam que sua motivação interna seja incomodada por pressões externas, sejam elas incentivos ou normas sociais. Em que esse experimento difere de outros experimentos semelhantes? Primeiramente, eu acho que a configuração que criamos, de acordo com meu conhecimento em economia experimental, nós fomos os primeiros a utilizar uma configuração corporativa muito concreta. Nós não utilizamos jogos abstratos. Usamos a configuração corporativa da gestão de rendimentos, que é uma prática muito comum na indústria. Na maioria das indústrias ou serviços, empresas de serviços financeiros, nós tentamos realmente colocar os estudantes na situação de um CEO, em que são confrontados com incentivos reais para manipular os rendimentos. A segunda inovação é que acho que o nosso estudo é o primeiro a analisar a interação das preferências das pessoas pela honestidade, juntamente com as normas sociais e as pressões externas. Eu acho que fomos os primeiros a fazer isso. O que isso ensina ao mundo corporativo? Como pode ser útil? Eu acho que temos algumas mensagens importantes para a governança corporativa de maneira ampla, para decisões de contratações nas corporações e para políticas de remuneração. Vamos falar primeiro das decisões de contratações. As pessoas devem contratar líderes com forte preferência pela honestidade? Nós vimos que a resposta é sim, porque essas pessoas são menos motivadas por incentivos financeiros a trapacear, por exemplo. Elas também estão menos sujeitas às conformidades, às normas sociais. Elas resistem às regras. Isso tem um lado bom, porque se você for analisar um departamento, por exemplo, o departamento comercial, onde há um clima fraudulento, há uma norma ruim em vigência. Essas pessoas com forte preferência pela honestidade irão resistir à norma ruim e você evita a contaminação. Uma mensagem em relação às políticas de contratação é: você deve contratar líderes com forte preferência pela honestidade. A pergunta é: você pode medir essa preferência? A resposta é sim. Nós temos questionários que podem fazer isso. A segunda pergunta é: os líderes existentes vão querer contratar essas pessoas novas com forte conduta moral? Talvez não, porque isso pode ameaçar suas atuais posições. Uma segunda contribuição está relacionada ao debate sobre as políticas de remuneração dos CEOs. Nós achamos que o debate está errado, pois analisa o ser humano como sendo apenas incentivado por incentivos financeiros. O que estamos dizendo é que as pessoas têm motivações intrínsecas para agir com seus próprios valores. Se você contratar pessoas que realmente têm essa inclinação, aí, de repente, os incentivos financeiros se tornarão mais secundários e você pode pagá-las com salário fixo, em vez de bônus variável, e você pode oferecê-las salários menores. Isso iria, de certa forma, atenuar essa situação de escalada do bônus do CEO. Isso significa que nós acreditamos, pelo menos eu acho, que uma governança corporativa com raízes na moralidade, na honestidade, em termos de valores em uma corporação seja a chave. Os líderes no comando têm que ter essa forte preferência pela verdade, mas isso não significa que os regulamentos se tornam irrelevantes, porque lembre-se, 33% em média falam a verdade, mas 67% continuam sendo oportunistas, e até mesmo um número maior, se você achar que a norma vigente é uma norma ruim. Essa é a mensagem principal. Professora Gibson, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, foi um prazer.